há algum tempo, não sei porquê, estava me vindo uma passagem desse livro que não me saía da cabeça de jeito nenhum. De repente, a Geli me chamou, falou: olha, é a hora de trazer isso a público. E essa passagem nos ilustra muito bem uma coisa que eu acho, né, que a nossa vida é muito rica disso e às vezes a gente não percebe. Vou contar a história que está aqui nesse livro. Nosso lar, me parece que dia 3 agora ele completou 70 anos. Eu falo me parece pelo seguinte: eu tenho um comunicado da FEB que ele foi lançado em 3 de outubro de 1943. Porém, se vocês pegarem o livro e olharem, vocês vão ver o lançamento em 44. Não sei porquê, mas eu fui pesquisando e descobri que realmente o Chico terminou a psicografia em 1943. Mas a FEB atrasou o lançamento, que ele foi lançado pela FEB, Federação Espírita Brasileira. E a FEB atrasou o lançamento dele, só lançou ele no dia 3 de outubro de 44. E eu acho que isso aí é só apenas a título de comentário, porque eu acho que não tira a grandeza desse livro, né? E nós sabemos que no século passado foi considerado por uma empresa que faz pesquisas, que chama-se Candeia, como o livro espírita mais importante do nosso querido planeta Terra. Então, é um livro que a gente tem que ter um certo respeito por ele. Falo isso porque não sei se vocês sabem, existe um grande movimento no movimento espírita querendo desfazer as obras de Chico. Eu acho que estão querendo voltar no mundo espiritual à época dos espíritos errantes. Sabem o que é espírito errante? Dá a impressão que é espírito que vive no erro, né? Mas não é. São espíritos que ficam volitando pelo espaço, sem ira nem guia. Ora, primeiro, nós encarnados temos uma casa. Por que o espírito não pode ter? Nós encarnados temos nossas diretrizes. Por que o espírito não pode ter? Eu acho isso aí uma coisa assim meio... mas o Kardec não falou nada disso. Tá. Muita coisa que Kardec falou, Jesus não falou. Muita coisa que Jesus falou, Moisés não falou. Muita coisa que Moisés falou, Abraão não falou. Por quê? Porque cada um foi trazendo os ensinamentos mediante ao nossa condição de entender da época. Na época de Abraão a gente entendia do jeito, na época de Moisés do outro, na época de Jesus do outro, e veio Kardec do outro, veio Chico, nós já tínhamos condição de saber que lá do outro lado tem casa, tem hospital, tem jardim, tem fontes, tem Parque das Águas e isso tudo. Então eu acho que essa alegação de foi Kardec não falou sobre isso, não tem fundamento. Porque as coisas acontecem dessa forma. E eu, particularmente, sou fã número 1 desse livro. Gosto demais. E sempre que a gente pode, a gente pega alguma lição dele. Como eu disse a vocês, né, lá tem hospitais, tem casas de repouso, né, estão esperando nós, os velhinhos, vamos para lá. E André Luiz começou os seus trabalhos como faxineiro em uma dessas instituições de saúde. Olha, é bom que se preste atenção, porque quem assistiu o filme Nosso Lar? Todo mundo? Cuidado. Mais de uma vez? Não sei se vocês se lembram, no filme
alguém entrega a vassoura para o André Luiz, né? Se vocês lerem o livro, vocês vão ver, aliás, eu acredito que todos já devem ter lido, mas vocês vão ver que não é bem assim. André Luiz chegou num local, no hospital que chamava-se Câmaras de Retificação, onde ficavam os irmãos recém-chegados do umbral, até que eles tivessem condição, né, espiritual de se locomoverem dentro da colônia Nosso Lar. E ele chegou como observador, observando aquele tudo. De repente, ele viu o montante de trabalho que tinha. Apenas uma enfermeira, que se tornou amiga dele, outra também que eu não consigo falar o nome, que eu falo Nárcisa, de acordo com o André Luiz Sobreiro, ele fala assim também. Só que ele fala para outra coisa, deixa para lá. E muita gente fala Narcisa, eu não sei. Mas, independente do nome, era uma enfermeira dessas câmaras de retificação. E ele viu tanto que ela estava trabalhando, ele pegou e começou, e botou a mão na massa e começou a trabalhar também. Começou a ajudar ela, né? Limpando algumas secreções que saíram daqueles espíritos, secreções que eles adquiriram no umbral, varrendo o chão, passando pano, e ele começou dessa forma. Nesse primeiro dia dele de trabalho, o que aconteceu? Iam chegar mais irmãos que estavam vindo das zonas umbralinas. E o contingente de trabalho era pouco. E onde para vocês verem? Lá não existe espírito que chega e fala assim: Geli, você vai ficar aqui hoje até meia-noite, porque eu preciso de você. Não tem isso. O irmão que tomava conta lá dessa época, desse local, chamava-se Tobias, chama-se, desculpa, Tobias. E ele, comentando com Narcisa, coloquei, dizendo que o trabalho ia ser muito, que ele tinha recebido notícias dos samaritanos, que eram os irmãos que iam vão até Umbral para trazerem aquelas pessoas para as câmaras de retificação. Ele tinha recebido notícia deles que eles tinham conseguido resgatar um bom número de irmãos no Umbral. Então ia ser muita gente, muito espírito que ia chegar. E ele comenta com ela: nós estamos com falta de trabalhador. Fulano não vai poder vir, Cicrano não vai poder, mais ou menos igual quem tem comércio. A você tem, né? Sabe, fim de ano que você fala assim, vai ter inventário, que a gente chama de balanço? O que acontece? Ninguém quer ir. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo. E foi mais ou menos o que aconteceu no primeiro dia de trabalho de André Luiz. O pessoal que trabalhava mesmo, ninguém podia ir, e ele se oferece. Olha, se quiserem eu fico. Tobias gostou e pediu para que ele ficasse. E ele ficou, ajudou a recepcionar aqueles espíritos, né? Trabalhou, limpou, lavou, aquilo tudo. De repente, quando já estava todos os espíritos alojados, já estava tudo bem e tal, ele foi ajudar o pessoal, os caravaneiros, a guardar os apetrechos de trabalho dele. De repente, ele escuta uma voz: André, você por aqui? Ele arrepiou inteiro. Arrepiou e esfriou inteiro. Eu conheço essa voz. Virou-se devagarzinho. Quando ele virou, o caravaneiro que tinha falado isso aí, o samaritano que tinha falado isso para ele, falou para ele: francamente, eu não sabia que você havia deixado a carne, e muito menos que estava morando aqui em nosso lar. Aí ele só não desencarnou porque já estava desencarnado. Quase que desencarna o morto. Ele olhou e reconheceu a pessoa. E naquele misto de
assombro, de remorso, de arrependimento. Ele dá um abraço, porque no plano espiritual não se usa pegar na mão. Todo mundo abraça todo mundo. Lá não tem Covid, então não tem esse problema, pode se abraçar à vontade. Então ele abraçou ele, mas não disse nada, porque ele estava parado, como se estivesse tendo um troço, como se diz lá na minha terra. E o pior, né? Aí a pessoa, o samaritano falou para ele: tem visitado o velho? Aí ele não aguentou. Saiu em correria e foi procurar a amiga, a Narcisa, ou Narcisa, vocês escolhem. E quando a encontrou, porque ele já tinha feito dela uma espécie de confidente, uma grande amiga, né? Porque durante o período que ele estava lá, né, esse período, esse primeiro dia, eles conversaram comigo. E ele então chegou para ela, ela olhou para ele, falou: parece que você viu assombração. Assombração do plano espiritual. Parece que você viu assombração. E ele relatou para ela. Aquele irmão se chamava Silveira. Silveira tinha sido um abastado comerciante do Rio de Janeiro e era cliente do pai do André Luiz, isso quando encarnado. E por alguns negócios mal feitos e tal, ele veio a ter problemas financeiros. Para completar, minha mãe sempre dizia: meu filho, desgraça nunca veio sozinho. Para completar, ele caiu de cama doente. O livro não diz, mas pelo narrar eu acredito que tenha sido câncer. E não estando bom ainda, 2 filhos dele também adoeceram. Então ele ficou realmente com remédios caríssimos para ser comprado e ficou em piores situações ainda. E a esposa dele sempre ia até a casa de André Luiz, conversar com o pai dele, pedir credência e tal, até que um dia ela chegou, encontrou o André Luiz, encontrou o pai, encontrou a mãe de André Luiz, e ela conversou e olhou para a mãe de André Luiz aquela história, né, aquela comunicação que mulher com mulher tem, que a gente nunca vai entender, nós homens nunca vamos entender. Uma mulher olha na outra assim, a outra já sabe direitinho o que ela está pensando, o que ela está querendo. A coisa mais impressionante, é melhor que celular, comunicação de mulher com mulher. Aí ela olhou assim, a mãe do André Luiz entendeu, falou com o marido, pedindo para que ele esquecesse as promissórias, esquecesse, né, os meios legais, desse um prazo maior para o Silveira, e ele disse que não, sentia muito, mas que ele não podia fazer isso, porque era dar privilégio para um cliente, coisa que ele não fazia para cliente. Se ele fizesse isso para um, ele teria que fazer para todos. Ele poderia ajudar ele de outra forma, mas dessa forma não. A senhora saiu de lá em prantos. O pai de André Luiz repreendeu severamente a mulher. Negócio é coisa de homem, mulher não se mete. Graças a Deus hoje não tem isso. Eu conheço de mulher negociante, comerciante, que são muito melhores que nós homens. Eu vou te falar uma coisa: não tem como. Trabalhei numa empresa que, enquanto a matriarca estava sadia, viva, a empresa foi de vento em pouco. Ela desencarnou, a empresa foi vendida. Não conseguiram levar em frente. Então hoje a coisa é completamente diferente. Mas André Luiz incentivou ele. Não, o dinheiro é nosso, ele tem que devolver esse dinheiro, ele tem que pagar isso aí, isso, tem que executar naquela época se falava hipoteca, né? Você tem que executar essa hipoteca, e assim foi feito. Eles amargaram uma bela, uma falência, e eu faço ideia do tanto que sofreram, porque eu já passei por isso, não
tão grave, mas já passei por isso certa vez e aprendi muito, mas é dolorido. E o que aconteceu? Eles mudaram para uma cidade do interior, eles moravam na capital, Rio de Janeiro, foram para uma cidade do interior, e casa, bens, tudo isso foi leiloado, foi, naquela época se falava, foi a praça, para que se cumprisse as obrigações dele com o pai de André Luiz. Essa foi a história que o André Luiz contou para nós. Ela olhou bem para ele e falou: sei muito bem o que você passou. Também já encontrei desafetos meus quando eu era encarnado aqui. Sei, faço muito da ideia do que você fez. Depois ela olhou para ele: mas e você? Aproveitou a oportunidade? O André Luiz de novo quase desencarna. Mas que oportunidade é essa? A oportunidade de se reconciliar com Silveira, a oportunidade de chegar de coração aberto e de perdão, explicar que os tempos eram outros, que você não tinha o entendimento, o conhecimento que você tem agora. Você fez isso? Não. Então vai e faça. Oportunidades. É uma coisa que, como eu disse no início, gostaria de repetir. Praticamente, durante o dia, praticamente de minuto em minuto você tem. E às vezes a gente não percebe. E às vezes a gente faz igual o André Luiz. Deixa passar despercebido. Durante o dia todo a gente tem várias oportunidades de realizar várias coisas, de se reconciliar com o adversário, de ajudar uma pessoa. Tantas e tantas outras coisas que a gente pode fazer. Tem um amigo nosso, eu vou omitir o nome, porque eu acho que todo mundo aqui conhece. Certa feita, num domingo, ele estava andando de carro dentro de Varginha, e eu acho que todo mundo aqui conhece uma rua lá que chama-se Santa Cruz. É uma rua muito estreita, mesmo domingo ela tem um trânsito assim considerável, porque ela é a única via que você consegue sair dos bairros Bom Pastor, Boa Vista, São Geraldo e chegar ao centro da cidade. Além de que, quem chega de Três Pontas pela MG 167, é o único caminho que tem para se chegar ao centro da cidade, porque o outro é muito longo. Então é uma rua assim de muito movimento. Mas no domingo estava tranquilo, ele estava andando devagar, de repente um carro na traseira dele piscando farol e buzinando. Eu falei: mas que apressadinho, né? Pleno domingo, quer correr? Não vou deixar passar, não. E continuou. E diminuiu mais ainda a velocidade. E o carro buzinou. E o carro piscou o farol. O cidadão chegou a botar a cabeça para fora, pedindo para passar. Ele não cedeu. Foi mais uma menor velocidade que ele tinha. Ele fez igual um amigo meu. Ele tirou primeiro e botou primeiro de novo, o carro não andar rápido. Aonde tinha aquela vaga de estacionamento, né, que estava vazio, o cara podia passar, ele pôs o carro no meio só para o cara não passar. Quando chegou numa certa altura, a rua continua e você entra à direita, tem uma avenida onde tem um hospital regional, Avenida Rui Barbosa. E ele passou e a pessoa deu certo e entrou para lá em disparada. Ele falou: vou ver onde é que esse caboclo vai. Concordou com o tesão, voltou
procurou o carro, quando veio ele viu o carro dele lá dentro do hospital regional. Ele saiu, foi lá e perguntou ao recepcionista: de onde é aquele carro? Ele entrou aqui, a recepcionista falou: entrou. O que aconteceu? O filho dele engasgou, uma criança, estava engasgado, e ele estava desesperado porque a criança já estava ficando roxa. E por pouco a criança não veio a hora, mas ainda não está livre. Ele não sabia o que ele fazia, se ele ia lá pedir desculpas, se ele ficava quieto, se ele ajudava, ele não sabia o que ele fazia. E olhem para vocês verem, uma brincadeira, um mau gosto, faz a pessoa perder uma enorme oportunidade. Por quê? O que tem esse caso a ver com oportunidade? Nós sabemos que o plano espiritual tem a sua medicina. Nós sabemos também que Emmanuel disse a Chico Xavier que a medicina espiritual é 4.000 anos mais evoluída do que a nossa. É por isso que tem muita coisa que você não consegue curar com os médicos da Terra. Quando você vem no centro, faz um tratamento, recebe um passo, uma água fluídica, você se cura. Se eu posso falar de carteira, porque eu fui curado várias vezes. Eu estou aqui hoje graças ao tratamento espiritual. Em 1977, quando eu me tornei espírita, foi por causa do problema renal que ninguém curava e foi curado na doutrina espírita. Mas nós sabemos que eles necessitam de nossa ajuda. E às vezes a nossa ajuda não é só o passe, não é só fluidificar uma água. Nossa ajuda, às vezes, é você sair da frente de um carro que está com um doente e precisa chegar no hospital. Às vezes é ir dessa forma que nós vamos ajudar o plano espiritual. É você ser cavalheiro. Às vezes é você ser cavalheiro. É a ajuda que eles estão precisando. Então ele perdeu a oportunidade de auxiliar. O plano espiritual deve ter feito alguma coisa por aquela criança, acredito que sim. Porque ele não narra se a criança veio a óbito, eu acredito que não. O plano espiritual ajudou. Só que a ajuda deles poderia ter sido muito mais rápida. Isso naquele sufoco depois que o pai dele ficou, quando ele entrasse na avenida onde se dá para o hospital regional, se ele perde o controle do carro e bate, capota. Porque quando ele viu a pista livre para ele, ele deve ter. Dava umas 3 voltas no Hamilton, no Senna, no Schumacher, ele deve ter puxado com o osso, porque ele queria salvar o filho. Então olha a oportunidade que a pessoa perde por causa de uma brincadeira sem graça. Então todos nós temos minutos que nós temos oportunidade. Se vocês pegaram o dicionário, ninguém usa isso mais, né? Isso é do meu tempo. Agora se usa o Google, né? Coisa agora está mais moderna, ninguém pega mais dicionário. Antigamente a gente pegava aquilo e ia. Eu trabalhei com a dona Antônia, Geli, você lembra dela? Conheceu? Primeiro trabalho meu dentro de Varginha, né? Trabalho voluntário, foi com ela na Caixa Beneficente do Dr. João de Freitas. Uma vez ela me fez escrever 850 cartas para o Congresso Nacional pedindo auxílio. Eu estou falando para vocês no tempo que não existia computador, já tudo na máquina de escrever, viu? Eu fiz a primeira carta, ela sentou na mesa dela, pegou um dicionário mais ou menos dessa grossura, tinha a capa preta, corrigiu palavrinha por palavrinha, tá? Aí, tá aqui, corrigi a carta, tá boa assim, tá? Eu pensei que fosse bibliografar, né, que era a coisa mais fácil naquela época. Agora ela vai pegar a matriz do bibliógrafo, vou passar e beleza, né?
vamos mandar. Não. Ela fez eu bater todas as 850 cartas, uma por uma. Uma por uma. Então eu sou dessa época, viu? Por isso que eu falei em dicionário. Né? Mas, se vocês forem no Google, vocês vão ver que oportunidade é uma ocasião favorável. Ocasião favorável a você realizar alguma coisa. Eu, pelo menos, né, conversando e pesquisando em livros, no Google, descobri o seguinte, que na doutrina espírita diz que oportunidade é uma atitude inadiável diante de um acontecimento. Atitude inadiável diante de um acontecimento. Por que será que eu estou falando inadiável? Alguém saberia me dizer? Não pode deixar para depois. Não pode, quem falou? Não pode deixar para depois. Exatamente. Foi aqui mesmo em Emanuele, não era feira do livro, não, como é que chamava aqueles que vocês faziam lá no teatro? Feira cultural. Hein? Feira do livro. É a feira do livro mesmo. É. Eu me lembro que eu vim aqui uma vez e o palestrante era o finado Ismael. Ele que fez a palestra. E ele disse uma coisa na palestra dele que eu achei interessantíssima. Ele falou: oportunidade perdida jamais é recuperada. Se você tem a oportunidade agora de fazer alguma coisa, de reverter uma inimizade, de auxiliar uma velhinha a subir no ônibus, de ajudar uma criança que está com fome, não perca essa oportunidade, porque ela pode nunca mais voltar. Agora, quando eu era criança pequena lá em Campo do Meio, já se falava diferente, falava-se o seguinte: o cavalo passa arriado uma vez só. Se você não montar, ele vai embora e nunca mais você vai ver. É a oportunidade. É a mesma coisa. Se você não fizer na hora, nunca mais você vai. E toda hora você tem oportunidade de fazer alguma coisa. Teve um amigo meu, se formou. E ela veio conversar comigo, é uma amiga, desculpa. Ela veio conversar comigo e me disse: pois é, eu formei. E agora? Falei: e agora? Agora eu vou especializar porque eu quero ganhar bastante dinheiro. É louvável. Muito louvável. Agora, fala uma coisa para mim. Será que você fez isso tudo sozinho? Foi mérito meu. Eu fiz vestibular, eu fiz prova, eu passei noites e noites estudando. É mérito meu. É, tem certeza? Você não comeu? E não teve alguém que fez a tua comida? Você não dormiu numa cama limpa? Não teve alguém que pegou a tua cama, que arrumou, que lavou? Não teve alguém que passou a tua roupa, teu uniforme para você ir para a escola? Lá dentro do colégio, o colégio estava sujo, lá dentro da faculdade, da universidade, estava sujo. Não teve alguém que passou um pano na onde você ia passar, que limpou? Então você não acha que está na hora que você está com esse canudo na mão? Não é hora de você pegar essa oportunidade de reverter tudo isso que eles fizeram para você? E mais ainda, você não acha, porque era de família espírita também, você não acha que está na hora de você reverter a espiritualidade, o auxílio que eles te deu? Ah, mas eu estudei e eles não me falaram nada. Eu falei: não, eles não falam.
Mas eles te mantiveram acordado à noite para você estudar. Nas provas, eles te ajudaram a relembrar o que você tinha estudado. Tudo isso eles fizeram para você. E mais alguma coisa que deve ter feito e a gente não sabe. Então você não acha que está na hora de você reverter tudo isso? Não vou falar para você morrer de fome, não é isso. Não vou falar para você não trabalhar. Afinal de contas, você estudou, agora você tem o justo merecimento, né, de ganhar dinheiro. Mas não se esqueça de reservar algum tempo para reverter tudo isso. Reverter tudo isso a pessoas que te ajudam. Realidade. E como dizia aquele homem da novela, esqueci o nome da novela, mas ele chamava-se Giovanni Brota, Senhora do Destino. Como dizia ele, me incluo dentro dessa. Na realidade, nós somos muito egoístas. Tudo que nós fazemos, nós achamos que é mérito nosso. Eu fui lá no Centro Espírito Francisco de Assis, de Alva Mendes, e eu estava com problema de saúde, fui lá e fiz um tratamento e sarei. Pois é, e aí, como é que você vai reverter isso para eles? Não, entendeu? Eu saía de casa, né? Saía dia de sábado, né? No caso, Humildade e Caridade, antigamente a gente tinha um tratamento presencial aos sábados. E para fazer esse tratamento a pessoa tinha que fazer uma certa dieta, não podia beber, não podia fumar, não podia alimentar-se de carne. Não que o Espiritismo condene carne, pelo amor de Deus, não existe isso. Mas a carne, vocês sabem, é um elemento difícil de gestão. Então, os irmãos espirituais pedem que quando você for fazer, você não se alimentar de carne, para que o seu estômago não fique pesado, o seu organismo não fique ali tentando digerir aquilo. E aí fica mais difícil o trabalho dele. Então, por causa disso, a pessoa fala, não, o mérito foi meu. Olha, eu deixei de ir no churrasco, eu deixei de tomar minha cerveja, eu deixei de jogar meu futebol. Tá? Você deixou de fazer isso tudo e você chegou lá, a espiritualidade estava assim, e assim ela ficou. Não fez nada. Você já tinha feito tudo? Não. Volte. O mérito é mais deles do que nós. E olha, depois que a gente passa por esses tratamentos, que a gente consegue o que a gente almejava, né? A quantidade de oportunidade que a gente tem de reverter para a espiritualidade tudo que nós recebemos. Não estou dizendo para a pessoa se tornar espírita, não há necessidade. Mas quanto trabalho existe que a pessoa pode fazer? Geli deve saber melhor que eu a dificuldade que é para se você arranjar um voluntário para te ajudar nos trabalhos que a casa executa. Você oferece a oportunidade, mas a pessoa não quer aquilo. Muitas vezes chega pessoas lá na casa onde a gente trabalha, cuja presidente é a minha esposa, e às vezes fala com ela, porque eu falei com fulano, e o fulano falou que eu preciso trabalhar no centro espírita, então eu vim trabalhar. Pô, gente, trabalhar no centro espírita não é só aplicar passe, não é só sentar na mesa mediúnica, não é só vir aqui na frente e falar. O centro espírita suja, precisa de faxineiro, banheiro para lavar, né? Colocar uma água para o pessoal tomar, limpar os bancos. Vocês devem conhecer o Fred, João Frederico Aze, ele mesmo fala que quando ele faz um evento, é tão importante o palestrante, que às vezes está vindo de fora, né, porque ele traz palestrantes do Rio, de São Paulo, de Ribeirão Preto, aquele negócio todo.
É tão importante esse palestrante como a pessoa que limpou a cadeira onde o pessoal vai sentar. Então, o centro espírita é um celeiro de trabalho, eu costumo dizer, que é um local de trabalho onde ninguém tem uma função delineada. Ah, eu sou médico, então eu vou só passar a medicina. Não, peraí, você não pode ajudar, não sei, fazer um tricô, para que a gente tenha um enxovalzinho para dar para uma criança necessitada. A oportunidade está aí, mas a pessoa não quer, a pessoa quer aquilo que ela acha que tem que ser. Em 1977, a primeira vez que eu entrei no centro espírita foi lá em Lavras. O diretor na época, né, que era o presidente da AMP, chamava-se Atanoel Moura Maia, que é mãe de uma palestrante, não sei se vocês conhecem, chama Angélica Maia, uma excelente palestrante. Eu costumo até brincar que bons professores eu tive, não aprendi, não tinha como mesmo. Mas quando eu resolvi, eu vou me tornar espírita, cheguei lá e conversei com ele, primeira coisa que ele mandou eu fazer, campanha do Pio. Você veio aqui domingo, 7 horas da manhã, nós vamos fazer campanha do Pio. Eu era praticamente saindo da adolescência, né? Ao domingo, gostava de dormir até mais tarde, porque sábado tinha ido para, porque tempo se falava balada, né? Vamos falar de discoteca. E aí para discoteca. Mas fui lá. Estou falando em 1977, né? Saí em alguns bairros lá em Lavras, soltaram cachorro atrás da gente. Mulher saiu correndo com a vassoura, tomando pedrada, porque não se podia nem se falar em espiritismo. Ainda estava assim um pouco, né, em voga, né, no auge, né, aquele filme O Exorcista, e como todo mundo falava do espiritismo, da coisa do demônio, né, e eles encamparam aquilo que o demônio fazia aquilo mesmo, aí que eles descobriram. Então esse foi o primeiro trabalho que eu tive que fazer. Além de que naquela época não tinha facilidade hoje, carros, negócios, né? A gente saía, uma sacola bem grande, botando os alimentos ali dentro, dali a pouco vinha, olha gente, era um senhor, ele tinha 86 anos, ele vinha com um carrinho de mão, a gente botava os alimentos ali todos, ele levava, tinha uma Kombi só, que trabalhava, levava, punha na Kombi e vinha buscar mais. Acabava, a gente voltava para casa a pé. Eles têm uma base da Lavrinha até aonde eu morava, que era lá perto do batalhão, é mais ou menos daqui numa tenta só. E a pé. Então, é espiritismo, é isso. Você não vai só fazer palestra, você não vai só na face, você tem N oportunidades de trabalho na rede. E Terezinha de Oliveira, né? Ela lá de Campinas, ela fala no seu livro Estudando a Mediunidade que a primeira coisa que a pessoa que quer ser médium tem que fazer é harmonizar com a casa espírita. E ela explica muito bem. Só se harmoniza com a casa espírita lavando o chão, limpando o banheiro, limpando as cadeiras. Quer a oportunidade de ser médium? Vamos fazer isso. Caso contrário, nós não teremos essa oportunidade. Então, meus amigos, oportunidade é uma coisa que, se a gente perder, talvez nunca mais a gente vai ter isso. Vocês querem ver uma coisa? Vamos supor que eu diga aqui agora para vocês o seguinte: senador, o que procuras? De quem que eu estou falando? Ninguém sabe? Oi? Como é que é o nome dele? O apelido dele?
Emmanuel. Naquele livro, há 2000 anos, eu brigava com um amigo meu, que era até professor de português, que ele falava: eu adoro aquele livro espírita, 2000 anos atrás. Eu falo, não é há 2000 anos atrás, é há 2000 anos. Porque se você está falando já está no passado, não precisa falar que é atrás. Se eu fosse falar para frente, eu falaria daqui a 2000 anos. Mas lá nesse livro, há 2000 anos, vocês vão ver nas praias de Cafarnaum Públio Lentúrios Cornélios, o nosso querido Emmanuel, procurando por Jesus. De repente, ele escuta isso. Senador, porque ele era senador romano: o que procuras? E eles ficam. E Jesus sentado em cima de uma pedra. E ele chega até Jesus e os dois travam uma conversa que para mim é a coisa mais maravilhosa que tem naquele livro. A coisa mais maravilhosa que tem. Eu não vou reproduzir aqui por causa do tempo, que é uma conversa bem longa. E Jesus convida o senador Públio Lentúrios Cornélios a ir seguido a trabalhar com ele. E ele se nega. Ele deixa aquela oportunidade passar. Muito depois, já como Emmanuel, em uma conversa com Chico Xavier, ele diz: Chico, eu agora preciso esperar pelo menos mais 2000 anos para ter a oportunidade de estar frente a frente novamente com o Mestre Jesus e receber toda aquela vibração de amor que ele tinha. Porque eu não recebi, eu estava refratário, eu não captei aquilo. Porque no meu íntimo eu sabia que ele ia me convidar. Lógico, né? Uma coisa de reencarnação. Mas no meu íntimo eu dizia: eu tenho que ir. Olha a oportunidade que ele perdeu. Uma oportunidade de estar até hoje trabalhando junto com o Mestre. E ele simplesmente não quis. Se negou. Pergunto a vocês: será que nós também não estávamos lá? Naquela época? Será que quando nós escolhemos Barrabás, ao invés de escolher Jesus, nada contra Barrabás, porque nós sabemos hoje, pela doutrina espírita, que ele se tornou um cristão, se tornou um trabalhador do cristianismo, mas naquela hora ele representava outra coisa. Será que quando a gente escolheu aquele homem ao invés de Jesus, será que nós também não cortamos essa oportunidade de estar perante Jesus até hoje? E vamos ter que esperar aí não sei quantos anos, quantos milênios, para encontrarmos com Jesus. Será que nós não fizemos isso também? Pensemos bem nisso e analisemos bem as oportunidades, cada dia nós temos. E olha, nos lembremos, o cavalo só passa arriado uma vez, se a gente não aumentar. Muita paz, que Jesus abençoe a todos. Obrigado pela paciência e até uma próxima, se Jesus assim nos permitir.